Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos 13 a 17. Lembro-me também de compartilhar com você, enquanto você encontra o seu texto bíblico, que essa semana tive a oportunidade, a bênção, de estar com a Jéssica, nossa pequena Jéssica, nossa adolescente, que está internada em São Paulo, no Hospital das Clínicas. E na semana passada ela submeteu-se a uma cirurgia de transplante de rim. Ela está bem, graças a Deus. Essa semana teve de voltar à cirurgia, como eu comuniquei aos irmãos que têm e-mail, pois havia um pequeno detalhe a ser refeito, mas necessário, importantíssimo, e ela está se recuperando. Ainda a expectativa é grande com relação à sua recuperação, porque um transplante de rim, qualquer transplante é sempre muito delicado. Mas nós temos em nossa igreja outros irmãos e irmãs que venceram esta etapa e por isso nós confiamos no Deus, que faz coisas novas a cada dia. Trago o abraço da irmã Maria Helena, que está acompanhando a Jéssica lá naquele hospital, e que Deus esteja realizando por completo esta obra de recuperação e cura na vida da Jéssica. Qual é o objeto mais importante na sua casa? De vez em quando, em dinâmicas de grupo, especialmente em testes psicotécnicos, uma das perguntas que se faz é esta, né? Se sua casa estivesse incendiando, ou se um terremoto fizesse sua casa cair, qual seria o objeto mais valioso, mais importante que você não deixaria para trás? A sociedade é sempre muito bem-humorada, até mesmo diante das tragédias. Uma vez eu vi um comentário de um humorista, dizendo que as calamidades revelam coisas muito curiosas acerca das pessoas, apesar de um momento trágico. Dizia ele, as pessoas que são pobres vivem dizendo que não tem nada, mas depois de uma enxurrada, de um terremoto, dizem que perderam tudo. E ele dizia, afinal, não tem nada ou tem tudo? Há poucos meses atrás, um incêndio destruiu dezenas de casas ali embaixo daquele viaduto que faz a ligação do Jacaré com Vila Isabel. Eu assisti às reportagens para acompanhar a tristeza, acompanhar e interceder por aquelas pessoas, mas foi curioso perceber numa das entrevistadas, que estava realmente, visivelmente desesperada por tudo aquilo que ela havia perdido naquela tragédia, mas ela mostrou, a repórter e a câmera então focalizou, e disse, eu só consegui salvar isso. E quando ela mostrou isso, o que para mim então seria os objetos mais importantes para ela, que ela teria conseguido salvar, estava um aparelho televisor e um banco. E ela dizendo, eu perdi documentos, perdi tudo, graças a Deus meus filhos estavam na escola e eles não sofreram nada. Mas o que eu consegui salvar foi apenas isso, uma televisão e uma banqueta de cozinha. Aquela declaração trágica e meio à dor daquela senhora me fez refletir o que realmente é importante para nós e o que na nossa casa é mais importante. Se você reparar bem, se você puder fazer uma estatística disso, quem gosta de pesquisas, note que de fato quando as pessoas enfrentam uma tragédia e têm de perder alguma coisa, um dos primeiros objetos que elas tentam salvar é a televisão. Pode ver, todo rescaldo de tragédia sempre tem um carrinho que leva os objetos que conseguiu se resgatar, mas sempre tem em cima uma televisão, às vezes um cachorro também que está dando conta da televisão, em cima do barco, da canoa. E na sua casa, qual é o objeto, qual é o item mais importante para você? Talvez tenha passado despercebido ao longo de todos esses anos, mas quero chamar a sua atenção hoje para um objeto que eu acredito teve e tem uma importância fundamental no ministério de Jesus. Esse texto que vamos ler fala deste item doméstico, ou por que não dizer deste item mobiliário, que para Jesus teve uma importância tão grande que boa parte do seu ministério aconteceu em torno deste objeto. Vamos ler Marcos 2, verso 13 a 17, que diz assim, Jesus saiu novamente para a beira-mar, e toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, ou Mateus, filho de Alfeu,
sentado na coleteria, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, Levi o seguiu. Quando Jesus estava à mesa na casa de Levi, estava também ali muitos publicanos e pecadores sentados junto dele e de seus discípulos, pois eram em grande número e o seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, vendo que ele comia com publicanos e pecadores, perguntavam aos discípulos: por que ele come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Eu não sei se você alguma vez já atentou para isso, mas uma mesa teve uma importância enorme no ministério de Jesus. Foi a mesa que ele comeu com pecadores. Foi a mesa que ele ensinou acerca da grandeza da graça. Foi a mesa que ele foi honrado com um vidro de perfume derramado sobre seus pés. Foi a mesa que ele celebrou com seus discípulos o momento mais sublime de intimidade, de comunhão, de sacrifício, quando da ceia do Senhor. Esse texto vai mostrar um momento na vida de Jesus, e nós temos outras muitas referências nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, inclusive, de Jesus sentado à mesa com alguém. Mas, curiosamente, nenhuma vez vemos Jesus sentado à mesa de um palácio, não vemos Jesus sentado a uma mesa de banquetes, não vemos Jesus sentado à mesa com gente importante da sua sociedade, mas Jesus usou mesas para ensinar, para curar, para restaurar, para integrar. Jesus fez de uma mesa um objeto de aproximação. Muitas mesas têm um significado importante na sua casa, na minha casa, mas muitas vezes, na maioria dos casos, ela perdeu o seu valor. Muitas vezes vou visitar casas que, por conta até mesmo do seu tamanho, as mesas ficam entocadas na sala, literalmente entocadas. Não há espaço para colocar a mesa no centro da sala, num lugar melhor, e elas então ficam encostadas, na sua casa assim, encostadas na parede, com as cadeiras colocadas na parede, e as mesas não servem para aquilo que elas foram feitas, para aquilo que elas foram desenhadas. Tornaram-se meros objetos decorativos, e alguns até mal decorativos, porque no canto da sala a mesa não serve para nada. Eu cresci numa família onde as mesas sempre tiveram importância no nosso dia a dia, e eu quero preservar isso na minha família. Sentar à mesa e não na mesa, porque sentar na mesa é falta de educação. Sente na cadeira, sente à mesa. Sentar à mesa sempre foi uma oportunidade para nos encontrarmos. Hoje as famílias, quando se encontram, se é que se encontram nas portas de entrada e saída de suas casas, ou então diante dos televisores, porque esses sim são os objetos mais importantes das famílias hoje. Para Jesus, a mesa sempre teve um valor inigualável, pois para Jesus, mesas sempre tiveram um objetivo agregador. Sentado à mesa, Jesus reuniu para si gente esquisita, gente estranha àquela sociedade. À mesa, Jesus reuniu pessoas que de outra maneira nunca se veriam, nunca se encontrariam, pelo preconceito, pela indiferença, pelas tradições tão bem preservadas por estes homens que Marcos faz questão de alistar.
À mesa, Jesus quebrou paradigmas. Pois à mesa, Jesus mostrou que os menores têm mais importância. À mesa, Jesus mostrou que os esquecidos precisam ser lembrados. À mesa, Jesus celebrou a vida, a gratidão e a adoração. Em nossa casa, por mais que os horários fossem muitas vezes desencontrados, mas algo que eu aprendi desde pequenininho, quando falássemos em horário de refeições, deveríamos sentar à mesa, com quem estivesse em casa. E fazer daquele momento um momento de olhar nos olhos, de falar das experiências, de chorar juntos das nossas dificuldades. Para nós eram sempre especiais os almoços de domingo. Os almoços de domingo sempre tinham algo de diferente, porque era o almoço que mamãe fazia. Deixava preparado no sábado para ganhar tempo no domingo e poder ir à escola bíblica, ao culto. E quando chegava, tínhamos sempre alguma coisa especial. Uma lasanha, uma carne assada, um prato diferente que normalmente não era o prato da semana, era o almoço de domingo. E quando sentávamos à mesa, e muitas vezes tínhamos que esperar muito tempo para que isso acontecesse, porque uns vinham do ensaio, outros vinham de uma reunião. Às vezes o almoço de domingo saía 2h30 da tarde. Mas era bom, porque falávamos do que aprendemos na escola bíblica, falávamos do que ouvimos no culto, brigávamos muitas vezes por cânticos que um ou outro não gostasse, um instrumento que à época ainda era considerado do mal e não do bem. Estranha a maneira como fulano se portou. E já passávamos os sonhos do domingo da noite. Eu preciso comer rápido porque 4h30 tem o Embaixadores do Rei. 3h30 papai tem que sair para fazer as visitas dominicais. Mas almoço de domingo em casa sempre foi um momento em que nós sentávamos à mesa para falar da vida, não alheia, da nossa vida. Mas hoje em dia o que eu vejo, lamentavelmente, é que cada um come num horário, pratos são feitos sobre o fogão e senta-se diante da televisão para que o tempo passe mais rápido, e a mesa perdeu o valor que tinha para Jesus. Nesta manhã eu quero compartilhar com você este meu anseio, de que nossas mesas voltem a expressar aquilo que expressaram para Jesus. Pode parecer pequeno, mas no ministério de Jesus, as mesas tinham um papel fundamental. Não eram mesas como as nossas, não eram altas como as nossas. Aquele célebre quadro da Última Ceia não retrata a verdade histórica e arqueológica, pois a mesa à época de Jesus era baixinha, onde as pessoas não sentavam-se em cadeiras, sentavam-se no chão, com suas pernas ou dobradas ou esticadas lateralmente, e onde, especialmente na época de Jesus, o contato físico era ainda mais próximo, era ainda mais intenso. E tudo isso configura a importância e os paradigmas que Jesus quebrou em sua época, causando estranheza aos grandes religiosos, aos guardiões da tradição de sua época. Jesus sentou-se com gente que, apesar de suas profissões, podiam ter conforto e riqueza, mas que eram pessoas esquecidas e banidas do convívio social. Levi era um deles, ou Mateus, pois ele era tido como traidor. Ele era judeu, filho de tradição, mas vendeu-se ao Império Romano, pois passou a ser coletor de impostos. Sentava-se na coletoria, e as pessoas iam a ele para pagar seus tributos, e ele era tido então como um traidor. Jesus sentou-se com traidores. Não temos uma referência muito clara sobre o fato de Jesus ter servido a ceia a Judas, ou Judas ter saído antes de servir a ceia. Isso são especulações, mas eu prefiro pensar que a graça de Jesus fez com que Judas experimentasse até o fim aquele momento de tanta dor. Pois ainda que não fosse com Judas, sentou-se com Pedro, que dentro em pouco tempo o trairia, e Jesus sabia disso. Jesus
sentou-se à mesa com prostitutas. Jesus sentou-se à mesa com ladrões. E diz o texto em que lemos que Jesus sentava-se com publicanos e pecadores. A religião cria um rótulo de santidade, de separação, que torna-nos estranhos ao comum, ou torna estranhos os comuns. E muitas vezes aquilo que a mesa deveria ser, ela torna-se um elemento de separação entre os especiais e os comuns, entre os grandes e os pequenos. Esquecemos-nos de que quando estamos à mesa, estamos todos juntos de um único objetivo, estamos todos sentados no mesmo nível, estamos todos sentados na mesma condição. Mas, basicamente por esse texto, nós encontramos também em Mateus 11, Lucas 19, Mateus 26, Lucas 11, tantas outras referências de Jesus sentado-se à mesa com gente esquisita, gente banida, gente marginalizada, gente esquecida, gente que talvez nós, pelo nosso zelo, pelos nossos pré-conceitos, não admitimos ainda em nosso meio, não os temos ainda como alvo da graça, não os aceitamos, ao contrário, os rejeitamos. Mas esse texto me traz algumas lições preciosas acerca do que significa sentar à mesa com Jesus. E queria que você guardasse isso, para aplicar isso na sua vida, nos seus relacionamentos, e introduzir-nos ao momento em que celebraremos a ceia do Senhor, como ponto máximo, o último momento, o glorioso momento em que Jesus sentou-se à mesa, pela última vez, e marcou para sempre a vida daqueles homens, que por sua vez mudaram a história, e mudou a nossa vida. Sentar à mesa com Jesus significa experimentar a cura que só Jesus pode dar. Diante do quadro, em Mateus 11, no mesmo texto relatado por Mateus, os zelosos da época, os religiosos de plantão, os homens preocupados com o certo e errado, os homens preocupados em rotular as pessoas, disseram que Jesus era contado entre beberrões e comilões. Fugiu-nos, perdeu-se durante o tempo o que realmente aqueles homens estavam querendo dizer, que não era apenas colocar Jesus como a escória daquela sociedade, chamando de beberrão e comilão. Na verdade, a expressão que eles usam, segundo alguns estudiosos da arqueologia bíblica, as expressões que esses homens zelosos utilizaram, eram uma expressão muito comum. Quando os pais, diante de seus filhos rebeldes, levavam-no aos anciãos da cidade e apresentavam aos anciãos para que os filhos fossem julgados, condenados e disciplinados. E havia uma expressão comum, como um rótulo: este meu filho tornou-se um ébrio comilão. Isso tem um valor muito importante para nós, porque o exagero, a maneira como aqueles homens viam Jesus, era como um filho rebelde, digno de condenação, de juízo, de disciplina. Não era apenas dizer que Jesus gostava de festa, como muitas, às vezes, simplicitamente se referem a esta maneira como se dirigem a Jesus. Não era apenas dizer que Jesus gostava de estar com seus amigos, mas era mais. Era dizer que Jesus era um filho rebelde, que não seguia os preceitos da lei. Eu não sei quantos já tiveram coragem, se você já teve essa coragem de avaliar o nosso cristianismo hoje, para ver o quanto, pela nossa esquisitice, nós nos aproximamos muito mais dos escribas e fariseus do que a simplicidade da vida que Jesus veio nos ensinar. A suntuosidade da nossa religiosidade, o zelo santarrão da nossa conduta, o cuidado com o tradicionalismo em detrimento da tradição sadia, colocando em xeque relacionamentos, vidas, pessoas, afastando-os da mesa,
levando-os para longe da comunhão, ao invés de que a nossa maneira de comer, beber e falar atraia as pessoas. Jesus conta a parábola do grande banquete, quando uma mesa foi posta, uma mesa foi arrumada e os convidados não vieram. Jesus então ensina por meio daquela parábola aqueles que verdadeiramente estariam então convidados para sentarem-se à mesa. Os que moravam pelas ruas, os que habitavam os escuros, os que andavam fedidos, os que estavam descamisados, os que eram perseguidos, os que viviam se escondendo. Jesus diz então: esses são agora os meus nobres convidados, tragam-nos para que eles sentem-se à mesa comigo. Por isso Jesus estabelece que a sua mesa traria cura. Cura, não apenas para o corpo, mas essencialmente a cura da alma, em que muda o nosso raciocínio, muda a nossa lógica, em que aquilo que nós tanto preservamos como sendo bom, correto e saudável, para Jesus é sujo, imundo e desnecessário. E aquilo que para nós é sujo, imundo e desnecessário, para Jesus torna-se a essência da graça, para a qual Ele morreu na cruz, para que todos sentemos-nos à mesa. A mesa com Jesus traz cura. E Ele diz no final desta narrativa: eu não vim para os que são sãos, eu vim para os que estão enfermos. Ao mesmo tempo em que traz cura, traz esperança. Pois Jesus mudou todos os paradigmas da religiosidade da época. Jesus olha para aqueles homens como sendo os guardiões da verdade e condena-os dizendo: vocês não aprenderam nada ainda acerca do Deus que é Pai. Talvez você não perceba isso, ou nunca tenha percebido, que no Antigo Testamento o caráter paternal de Deus não aparece. E Jesus então vem resgatar, por meio da sua mensagem, por meio da sua vida, que o padrão de relacionamento é entre pai e filho. E Jesus então quebra todos os paradigmas teológicos da época, quando chama Deus de Pai. Nosso Pai que está nos céus. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, tu sabes, eu sei que tu sabes todas as coisas, mas eu fiz isto para que eles cresçam em ti. Pai. Jesus traz para os homens e mulheres daquela época, rotulados, timbrados pelo desprezo, timbrados pela indiferença, timbrados pelo afastamento, Jesus traz esperança. Sim, porque Jesus fala de um último e grande, definitivo banquete. Aqueles homens agora, ainda que vivessem as circunstâncias adversas do seu tempo, aqueles aleijados, aqueles amaldiçoados, aqueles afastados, aqueles banidos do meio da família, da sociedade, tinham agora uma esperança. Temos uma mesa pela qual esperar. Temos uma mesa onde iremos sentar. A mesa, para Jesus, tinha o valor da cura, o valor da esperança, tinha o valor da salvação. Qual é o objeto mais importante em sua casa? Qual é o objeto mais importante na casa de Deus? Dentre aqueles que têm grande valor, eu posso admitir que para Deus a mesa tem um valor incomparável. Pois à mesa Jesus ministrou cura, à mesa Jesus renovou a esperança, à mesa Jesus revelou a salvação. À mesa Jesus falou da graça, à mesa Jesus falou da transformação, à mesa Jesus estabeleceu a comunhão. E nesta manhã nós somos convidados a sentarmos-nos à mesa com o Senhor. Sentarmos-nos à mesa com o Senhor para celebrarmos a cura pela qual fomos alcançados.
Sentarmos-nos à mesa para olharmos nos olhos uns dos outros e vermos a bênção de compartilhar o pão, compartilhar da mensagem, compartilhar da vida e celebrar. Fomos alcançados, fomos convidados. Estou sentado à mesa com o Senhor. Ele nos chamou e Ele nos convidou. Sentemo-nos à mesa com o Pai nesta hora, para celebrarmos a cura que recebemos dEle, para celebrarmos a esperança, para celebrarmos a salvação. Mas que nesta manhã, sentados à mesa com o Senhor, renovemos em nosso coração o propósito de viver para a cura, viver para a esperança, viver para a salvação daqueles que ainda não estão sentados nesta mesa. E quantos ainda não estão sentados à mesa com o Senhor? Quantos ainda sentem-se banidos, excluídos? Quantos ainda sentem-se afastados do privilégio, da oportunidade, da graça? Quantos ainda sentem-se esquisitos quando estão diante da graça? Quantos ainda sentem inadequados? Quantos ainda acham que não estão bem vestidos? Quantos ainda acham que não estão limpos? Mas Jesus não sentou-se à mesa com os limpos. Jesus não sentou-se à mesa com os puros. Jesus sentou-se à mesa para purificar. Jesus sentou-se à mesa para tornar limpos aqueles que um dia andavam sujos. Nós que porventura já vivamos a bênção desta transformação, vivamos intensamente o compromisso da anunciação de que a mensagem do Evangelho é para aqueles que ainda não foram curados, para os que vivem sem esperança, para os que ainda se veem sujos, inadequados. Trazê-los à mesa do Senhor, pois o convite está aberto, para que à mesa com o Senhor sejam todos limpos, sejam todos curados, sejamos todos salvos por Jesus.